Olá, tá no ar o novo episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube que adora quadrinhos europeus. Hoje a gente vai falar sobre a série Europa, feita por Léo, desenhista e roteirista brasileiro, que fez uma bela carreira na França, e esta HQ foi realizada juntamente com o também roteirista Rodolphe e com o desenhista Jan Getov. Mas antes da gente falar sobre Europa, vamos mostrar um pouco da série anterior a essa, Centauros. As duas saíram pela Delcourt, mas vamos falar um pouco sobre Centauros. A história dessa série começa num futuro próximo, quando a Terra se torna inabitável e uma nave gigantesca em forma de cilindro é construída como parte do projeto Vera. Seu objetivo é o de achar um lugar nos confins da galáxia parecido com o nosso e que possa abrigar os inúmeros humanos que viajam nessa nave mundo. Uma geringonça que possui gravidade e ecossistema próprios, funcionando como uma espécie de uma versão extremamente futurista da Arca de Noé. Lá dentro tudo se parece com o nosso planeta, incluindo vegetação, animais, rios, casas, prédios, vilarejos e muito mais. O problema é que depois de 423 anos no espaço, o desgaste do tempo começa a produzir rachaduras na estrutura da nave e, além disso, um ser misterioso teve sua entrada clandestina detectada. Quando a nave chega perto de um planeta habitável, uma expedição é montada para visitar o lugar. Da equipe fazem parte, entre outros, as gêmeas June e Joy e o Brutamontes Bram, apaixonado por Joy. O detalhe estranho em relação a essas duas garotas é que elas possuem poderes paranormais bem peculiares. June é uma espécie de vidente cega que enxerga pelos olhos da irmã. E o planeta que o grupo visita também é muito estranho. Lá eles encontram uma enigmática fortificação de pedra, seres bizarros e coisas que remetem ao passado distante da Terra e que não deveriam estar lá. Em Centauros Volume 3, o mistério aumenta quando eles se deparam com uma improvável réplica desabitada do Monte Saint-Michel, onde já estivemos, que é um misto de fortaleza e castelo medieval, que é o terceiro monumento mais visitado da França depois da Torre Eiffel e de Versalhes, construído em uma ilha rochosa no século XI. Para incrementar essa narrativa fantástica, a expedição também dá de cara com a reprodução de uma moderna cidade terráquea do século XXI, com carros abandonados e arranha-céus. E aqui estão os volumes 4 e 5 de Centauros. Já em Europa, que deverá ter 5 volumes, assim como Centauros, o centro da trama é uma lua de Júpiter, Europa, um mundo inteiramente recoberto de gelo. Embaixo da crosta de gelo que recobre o astro, existe um oceano líquido que pode abrigar algum tipo de vida. Justamente em Europa, uma pequena estação de pesquisas foi montada para estudar esse misterioso mar interior. Depois que algo estranho acontece com a base de cientistas terrestres em Europa, uma equipe formada por membros nada convencionais é enviada para descobrir o que se passa nesse universo que tanto desperta a curiosidade da humanidade. E agora que você já conheceu um pouco sobre Centauros e Europa, é com muita honra que a gente vai conversar com o desenhista e roteirista Léo, diretamente da Europa, ele que reservou um tempo em sua agenda cheia para dar aquela atenção para o Eurocomics. Oi, Léo, prazerzão te receber aqui mais uma vez no Eurocomics. Oi, Paulo Henrique. O prazer é meu, cara. Espero que você, que esteja, tu e a tua família, com essa confusão no Brasil. Eu sei como é que está a situação no Brasil a respeito ao Covid. Então, força aí. Valeu, Léo. Obrigado pelas palavras. Força aí também para você e para a sua família, tá bom? A gente está aqui para falar sobre Europa, que é a sua nova série, feita em parceria com o Rodolphe e o Jan Getov. Mas a gente queria saber por que vocês não criaram uma continuação para Centauros e optaram, né, por desenvolver uma nova série completamente diferente. Quando acabou Centauros, a gente pensou como continuar. A gente percebeu que tinha um problema que era, primeiro, os personagens não se prestavam muito, aquelas duas gêmeas e o outro cara, o Bram, não era um personagem muito forte para poder sustentar um novo ciclo de 5 tomos.
E também a própria história em si, ela termina a história, os caras saem do planeta, vão procurar um outro. Então a continuação seria eles chegarem no outro planeta, descobrir um outro planeta, seria a repetição já do Centauro, né? E a gente, com tudo isso, preferiu parte do zero e inventar uma história nova. É o que deu a Europa. Olha, e ainda em relação a Centauros, na página 10 do quinto e último volume da série, a gente vê a personagem Yoko, num traje espacial, né, em que ela fica a cara de Yoko Tsuno, uma heroína dos quadrinhos franco-belgas que foi criada por Roger Leloup. A ideia dessa homenagem foi sua? Você é fã dessa série? Não, confesso que eu nunca li essa série. Eu sei que ela é super conhecida, né? Já vi a capa só, devo ter folhado algumas vezes, mas não houve essa intenção. Pelo menos da nossa parte, ao escrever, o Rodolfo pelo menos nunca me falou, e eu não tive a ideia disso. Pode ser que o Jorge Toff tenha querido fazer isso meio de gozação, como era uma asiática também que vai com o espaço, com o fato espacial e tal, pode ser que ele tenha feito isso, mas do nosso lado não. Já em relação à Europa, como é que surgiu a ideia de escolher uma autista e com dificuldades de relacionamento para piloto de nave? Aliás, meus parabéns, muito boa essa ideia, viu? A gente precisava de uma equipe interessante. No decorrer da história, a gente vai compreender por que essa equipe tinha que ter pessoas diferentes. Porque já se percebe um pouco no início que existem forças ocultas que querem boicotar a missão. Então, nós escolhemos um piloto que, apesar de ela ter diploma de piloto e tal, e fazer parte da equipe, ela tem problema de comportamento. Então, eu espero que isso vai criar problema para a missão, que faz parte do interesse dele, que a missão não dê certo. Da mesma maneira que o chefe da expedição é um cara que era alcoólatra, meio revoltado, meio indisciplinado, e também com a esperança que os caras que estão por trás disso, de que a missão falhe. E aí a gente escolheu a pessoa que diz que é autista, sei lá se esse é o termo certo. Bom, isso cria coisas interessantes para o relacionamento do grupo, né? Faz o grupo ficar mais interessante, faz acontecer mais coisas dentro de um grupo disparate, assim. Um imenso mar escondido sob uma crosta de gelo. Imagino, né, que isso seja um paraíso para que você possa criar as criaturas mais bizarras do jeito que você gosta. Essa lua de Júpiter, a Europa é realmente uma coisa fascinante. Então, quando eu li isso pela primeira vez, como é que era a Europa, o fato de ter essa crosta de gelo e dentro ter esse oceano líquido, que consegue ficar líquido por causa do calor que vem do centro da Lua, e mesmo por causa da atração de Júpiter, que faz a água se mexer, o gelo se mexer, esse atrito provoca o aquecimento e faz que a água fique líquida, e seguramente a água salgada. E já se prevê que é possível que tenha micro-organismos num oceano desse tipo, como existem micro-organismos e organismos que vivem no fundo, nas profundezas do nosso oceano, né? E em lugares que a gente não consegue imaginar que poderia ter bichos que conseguissem viver lá, e existe, né? Então eles preveem que talvez dessas condições da Lua Europa possa haver vida. Aí, lógico, quando se diz isso, a gente começa a imaginar não micro-organismos, mas bichos esquisitos e tal, e lógico, isso é um lugar riquíssimo para inventar coisas absurdas, inventar histórias estranhas, né? E foi isso que nos levou justamente a imaginar a série. Foi a partir dessa lua, desse astro, que nós começamos a desenvolver a ideia da história. O filme Aliens, O Resgate, de 1986, ele poderia ter sido aí uma possível inspiração para a Europa? É sempre difícil dizer de onde vem as ideias. Nunca é direto assim, foi o filme tal que me deu tal ideia. É difuso. Eu nem sei direito qual é esse filme que você está falando. Eu vi o primeiro Alien, vi alguns outros, mas não sei como é que chamavam. Seguramente, o Alien foi um filme que me tocou muito, especialmente o primeiro. E lógico que todas essas coisas que a gente vê, que lê, que filmes que viu, as imagens que entrou na nossa cabeça, reaparecem quando você vai inventar uma história a partir da tua imaginação, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, dizer assim especificamente foi tal filme que eu não saberia dizer. É muito difícil de saber de onde vêm as nossas ideias, né? Na hora que você está imaginando coisas, de onde. É muito difícil saber. E como você divide? A gente quer saber como você divide o roteiro com Rodolfo no caso de Europa.
Olha, a gente bola a história junto. Isso é a parte principal, né? A gente cria aos poucos a história, a gente, conversando entre a gente fazia isso, em geral, almoçando junto, de maneira assim, muito inexplicável. Rapidamente a gente começa a bolar a história, um diz uma coisa, diz outra, vai indo, a gente cria o ambiente geral. E depois desse ambiente geral, a gente começa a escrever coisas, cada um de um lado, cada um do outro, faz o resumo da história, depois a gente se une e sempre juntos pega essa ideia, deixa outra de lado, isso aqui é muito complicado, isso aqui não é legal. Tudo isso a dois. E quando a gente tem mais ou menos a ideia formada, a ideia geral formada da história, a gente começa, então vamos escrever o primeiro tomo. E ao escrever o primeiro tomo, a gente divide coisas onde cada um tem mais facilidade. Então, nesse caso da Europa, é lógico que eu, com minha formação de engenheiro e como eu gosto do assunto, toda a parte de foguete, da viagem, toda essa parte mais técnica, isso é eu que escrevo, isso é eu que me empenho mais. A própria Luba Europa, fui eu que li mais coisas, que estava mais enfronhado nas características da Europa, tudo que acontece lá, a espessura da camada de gelo, essas coisas todas, a temperatura, isso o Rodolfo não gosta disso. E ele, por exemplo, pega mais a parte que se passa na Terra, que essas duas coisas, uma parte se passa na Terra, o Rodolfo fica mais com essa parte na Terra, e no final, lógico, o Rodolfo é o que atua mais nos diálogos, ele que maneja mais a língua francesa muito melhor do que eu para fazer os diálogos serem mais corretos e coerentes e verdadeiros. Mas é uma divisão meio automática, assim, espontânea. Né? Cada história a gente muda às vezes. As outras histórias com o Rodolfo, ele pega um dos pedaços, eu pego outro, mas é sempre espontâneo e a gente não mede, assim, cada um vai fazer um bloco de tempo, divisão das tarefas, do trabalho, do volume de trabalho entre a gente bem preciso. Não, a gente vai indo assim, cada um pega a parte que se sente mais à vontade. E em relação a esse incrível trabalho do desenhista Zoran Janjetov, que ficou conhecido, né, pelo desenho das séries Antes do Incal e Le Technopère, ele fica livre para desenhar as naves e as criaturas, ou você passa algum esboço para ele de como você teria, por exemplo, imaginado essas coisas? Não passo esboço nenhum, não. A gente descreve ao escrever o roteiro, mas descreve de maneira sucinta, não muito precisa, né? Justamente para dar liberdade, especialmente para um cara como o Zoran, que tem uma grande experiência, né? E que sabe criar essas naves absurdas que ele cria. Meu Deus, aquelas naves dele são uma coisa fantástica. Né? E os bichos também, não, ele cria tudo sozinho e a gente fica espantadíssimo quando ele manda as primeiras imagens, né, de ver como ele interpretou aquilo que ele tinha escrito. Mas ele tem toda a liberdade, é um cara de um nível tal que ninguém não ousaria dizer para ele como é que ele veja desenho de jeito nenhum. E o fato de também dele ter essa liberdade faz que a coisa se enriqueça, quer dizer, o imaginário dele entra muito mais forte na história. A maneira como ele interpretou o que a gente escreveu contribui ainda a enriquecer mais a história. Tá, e o que a gente deve esperar para os próximos 4 volumes de Europa? Olha, a gente já tem escrito um segundo volume e eu não sei responder, porque a gente vai escrever. A gente tem uma ideia básica, assim, até o fim da história, mas a gente não tem ainda com precisão o que vai acontecer. Algumas coisas sim, outras estão meio difusas ainda, que a gente vai ter que discutir entre a gente para ver como resolver. Então, vai ser uma história, né, que vai cheia de mistérios e que vão ser resolvidos seguramente só no quinto tomo. A gente não sabe dizer ainda como vai progredir a história. A gente sabe o fim e sabe explicar tudo o que está acontecendo. Lógico, mas os detalhes até chegar a esse fim não tem muito na cabeça ainda. Muito obrigado, valeu, Léo, por você ter participado deste episódio aí do Eurocomics. Ainda mais, né, a gente sabendo o quanto você vive ocupado, sempre desenhando e criando roteiros. Eu que agradeço, Paulo, pelo teu entusiasmo e teu convite. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, valeu. Então é isso, gente. Muito obrigado, Léo. Foi uma entrevista histórica para este canal. Até o próximo episódio do Eurocomics. Tchau, tchau.